Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui. É sempre uma alegria quando eu posso gravar novos vídeos que venham a ajudar, que venham a fortalecer a sua fé, sua vida espiritual, responder questionamentos, dúvidas que as pessoas tenham. E hoje a gente vai responder uma pergunta que vem de um estado que eu quero muito bem, porque morei aí, foi minha residência aí por um ano, por 2 anos, o estado de Sergipe, e nós vamos responder a pergunta do Sérgio. Então, fica com a gente até o final desse vídeo. Se você também tem perguntas a enviar para mim, faça isso através do meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Aproveita e já me segue aí no Instagram também, tá bom? E manda sua pergunta para mim com o celular assim na horizontal, eu vou ter o prazer de responder a sua pergunta aqui no canal Fala Sério Pastor. Pastor Eliazar, aqui é Sérgio da cidade de Cariri, em Sergipe. Pastor Eliazar, uma pergunta, gostaria que o senhor respondesse, se possível. Estava lendo o livro Anjos, a verdade sobre os anjos, e fiquei com uma dúvida. A Bíblia fala que nós seres humanos fomos criados um pouco abaixo dos anjos. E levando em consideração que os seres humanos foram tão penalizados após a entrada do pecado no mundo, nós perdemos o conceito de vida eterna, nós não vivemos mais eternamente, perdemos o nosso intelecto, pelo menos perto daquilo que Deus tinha planejado para nós seres humanos, começamos a adoecer e a morrer. Por que é que parece, pelo menos parece isso, que os anjos maus, bem como o inimigo Satanás, não perderam poder nenhum após serem expulsos do céu? Porque Deus não os deixou com vida, mas os deixou sem poder, e que a atuação deles fosse apenas de modo a tentar incentivar as pessoas ao pecado? Fala sério, pastor. Obrigado, Sérgio. Que pergunta interessante, que pergunta... na verdade, é uma pergunta assim que leva a gente a refletir bastante, não é? E eu queria fazer algumas considerações acerca da sua pergunta, e a primeira consideração é de que eu não vou conseguir responder à altura a sua pergunta pela limitação que temos de informações sobre este tema, tá bom? Então, esse é um tema interessante, porém com pouquíssimas referências, com pouquíssimas alusões na Bíblia. A Bíblia, na realidade, fala bastante dos anjos, do ministério dos anjos. Nós temos muitas histórias, muita narrativa em que os anjos estão presentes, em que eles desenvolvem papéis assim importantíssimos na história humana, mas quanto à natureza dos anjos, quanto à forma física deles, quanto aquilo que... a essência deles, enfim, a forma deles, nós temos assim pouquíssimas informações. Então veja, os anjos, pelo que o próprio Jesus Cristo falou, eles são assexuados, né? Os anjos, eles não procriam. Os anjos, eles são seres celestiais, criados por Deus. Eles não têm a imortalidade inerente, porque a imortalidade inerente, o único ser do universo quem tem é Deus, e os demais seres vão ter a imortalidade porque Deus fornece, porque Deus concede. Os anjos, eu sei que eles não procriam, eles são assexuados por causa daquela palavra onde Jesus, respondendo os saduceus no que diz respeito ao casamento, os saduceus queriam saber se as pessoas lá no céu... Eles, na verdade, eles não acreditavam na ressurreição, né? Então eles quiseram colocar Jesus numa situação de vexame, e eles disseram o seguinte: olha, a mulher que casou com um rapaz, depois ele morreu e não deixou herdeiro, aí pela lei, né, de Levítico ali deveria casar com um irmão, e depois o outro irmão morreu, e aí foi casando, e assim ela teve 4 maridos. Quando ela chegar no céu, vai ser esposa de quem? Então, essa foi uma pergunta capciosa que os saduceus fizeram acerca do casamento, e lá no céu, como é que vai ser essa questão do casamento. Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre isso daqui, mas aí Jesus, ele dá uma resposta
E nessa resposta, Jesus pincela um pouco e abre para nós exatamente a questão dos anjos, quando ele diz: vocês não sabem que lá no céu nós seremos como os anjos que não se casam e nem se dão em casamento. Então, nessa resposta de Jesus, de que lá no céu nem se casam, nem se dão em casamento, os anjos realmente são seres espirituais, são seres que foram criados por Deus com um propósito, e nós não entendemos todo o propósito. Existem coisas que só na eternidade a gente vai ter assim 100% das respostas. Mas Deus, ele é um ser extremamente criativo. Ele é criador, mas é criativo. E quando eu falo de criativo, eu estou me referindo à questão da criatividade mesmo. Deus, ele não cria apenas, Deus não criou apenas o ser humano, né? E aqui nós temos uma forma, né? O ser humano, e pronto, aqui é toda a minha criação. Deus já havia criado anjos antes. E quais seres outros Deus tenha criado neste universo vasto? Nós não sabemos. Nós não temos as respostas para todas as perguntas. Eu sei que sim, Deus criou o ser humano conforme o livro de Salmo, e você mesmo colocou para nós aí, Sérgio, Deus fez o homem pouco menor que os anjos. Agora, existem muitas diferenças entre os seres angelicais e os seres humanos. Nós fomos criados abaixo, né? Assim, eu diria, talvez em poder mesmo, em função. A função do ser humano não era talvez para ser as mesmas dos anjos, né? O ser humano não foi criado para servir como os anjos serviam nas cortes celestiais, como eles servem. Os anjos são ministradores de Deus e estão à sua disposição para resolver qualquer coisa e obedecer à vontade de Deus naquilo que ele mandar. Hoje nós sabemos que o ministério dos anjos está diretamente ligado ou intimamente ligado com a raça humana, porque a gente percebe biblicamente sempre essa presença dos anjos aqui atuando, e Deus sempre enviando anjos para cá. A Bíblia também menciona, por exemplo, o caso de Daniel, quando Daniel faz uma oração, um anjo vem para responder. Há batalhas espirituais sendo travadas, e esse ministério dos anjos ele vai ser desenvolvido aqui no planeta Terra em grande medida porque os anjos maus vieram para cá. Então existe de fato um conflito, e se os anjos de Deus não viessem para cá como protetores, né, guardadores dos seres humanos, ajudando ali, estando como anjo da guarda mesmo, nós estaríamos inteiramente entregues aos anjos maus, aos anjos de Satanás, e seria uma batalha desproporcional. Conquanto o inimigo ele seja limitado em suas ações contra os seres humanos, nós seres humanos temos a capacidade dada por Deus no livre-arbítrio que ele nos concedeu de vencer o mal através da oração, através do estudo da palavra, buscando a presença de Deus. E os anjos de Deus, no momento em que nós fazemos isso, no momento em que nós buscamos a Deus, a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se, né? Eles acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então aqueles que temem a Deus, que buscam a Deus, têm o privilégio de ter aqui os anjos acampados ao redor ali, e as forças do mal sendo, diríamos assim, realmente afastadas, estagnadas. Eles não têm poder sobre o ser humano, a não ser que Deus permita, e como eu disse, tem os seus limites, e a gente vê isso de maneira muito clara na história de Jó. Ele só te serve por causa disso. Você pode estender a mão, só não toque nele. E aí foi lá, fez toda aquela coisa, né? Destruiu tudo que Jó tinha. Depois, pele por pele, tudo o homem dará por sua vida. Você pode até tocar nele, mas não tire a vida. Então, até o inimigo tem limitações quanto ao uso da sua malignidade, não é? Os anjos de Deus estão aí para nos proteger, para nos guardar. Agora, indo direto ao ponto, feito este preâmbulo, que na realidade eu acredito que foi 90% do nosso vídeo, indo direto ao ponto, por que Deus, no momento então que os anjos pecaram, Deus não retirou deles todo o seu poder? Veja, é
uma resposta que realmente, como eu falei, é extremamente difícil. Por quê? Porque nós temos que entrar na mente de Deus e saber os porquês das ações divinas. É muito fácil a gente entender aquilo que está na Bíblia, e quando um profeta tem uma atitude, quando um ser humano, né, toma uma determinada atitude, aí fica claro o porquê ele fez aquilo, a gente observa certas atitudes e, poxa, não foi a melhor, mas eu entendo por que ele fez isso. Ele fez isso por causa disso e disso e disso. Então você tem um vislumbre, mas nas ações divinas nem sempre a gente consegue ter todas as respostas, né? E esse é um caso. O ser humano, quando ele pecou, ele passou a ser mortal, ok? E há algo muito interessante no livro de Gênesis que me chama a atenção no momento em que o homem peca, em que Deus diz assim, capítulo 3, o verso 24, e havendo Deus lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore. Olha que coisa interessante. Por que Deus colocou um anjo ali com uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore? A árvore aqui é a árvore da vida. A explicação está um pouquinho atrás, no verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem tornou-se como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e coma da árvore da vida, e coma e viva eternamente, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então você vai perceber que mesmo pecando, mesmo sendo pecador, se o ser humano comesse do fruto da árvore da vida, pós-pecado, ele viveria eternamente. Como é que é o fruto da árvore da vida? Eu não sei. Que propriedades ele tinha ou ele tem, também não sei. Se a Bíblia não dá relatos, a Bíblia não dá nenhum tipo de informação das características, das propriedades desse fruto. Mas o texto é claro em dizer que se o ser humano comesse, ele comeria e viveria eternamente, porque essa é justamente a capacidade do fruto da árvore da vida, produzir vida eterna. Entretanto, os anjos, eles não são imortais, como eu disse, a imortalidade pertence a Deus, mas eles têm uma capacidade de viver muito maior do que a nossa. Tá? Os anjos, eles também têm capacidades sobrenaturais que nós não temos, como força extremamente superior, glória inerente extremamente superior, nós não temos nenhuma. Os anjos, eles têm a capacidade de permanecerem invisíveis aos nossos olhos, não sei se isso é em uma outra dimensão, eu não sei como funciona, mas eles têm a capacidade de permanecer invisíveis enquanto estão ao nosso redor e nós não podemos ver. Então nós somos seres carnais, eles são seres espirituais e nós não sabemos exatamente como que é esse processo, mas Deus, no momento em que os expulsou do céu, de fato não retirou nenhuma destas propriedades deles. Eles deixaram de ser anjos ministradores de Deus, são anjos maus, não estão a serviço de Deus. Entretanto, eles não perderam a capacidade, nem a força, nem a sua velocidade, nem a sua luz, porque a própria Bíblia vai dizer que eles podem se transfigurar, e não é de admirar que Satanás e seus anjos possam se transfigurar em anjos de luz. Então eles podem enganar, eles podem assumir formas que nós não identificaríamos, eles podem controlar a mente de uma pessoa quando ela fica possuída. Eles têm então capacidades que de fato os seres humanos não têm. Então a gente já vê que no momento em que Deus cria os anjos e cria o ser humano, eles realmente são completamente diferentes. A maneira como Deus criou estes seres é bem diferente da maneira como Deus criou o ser humano. Então Deus criou o ser humano para um propósito e os anjos para outro propósito. O ser humano passou a ser mortal. Os anjos, eles também são mortais, entretanto, com a sua capacidade física extremamente superior à nossa, eles já estão aí há 6.000 anos de pecado. Talvez, eu não sei quando foi que Lúcifer
pecou no céu, mas talvez aí muito mais tempo de pecado ele tenha cometido. E nesses 6.000 anos de pecado, com certeza eles vão se deteriorando, né? Os anos passam para eles também, eles não possuem a imortalidade, porque, como eu disse, é inerente a Deus. Em algum momento, se Cristo não retornasse para destruir esses anjos, eles iriam morrendo, eles iriam perecendo. Agora, quando? Não sabemos. Quantos anos mais eles ainda teriam possibilidade de viver? Não sabemos. Para nós que somos adventistas do sétimo dia, há uma visão muito interessante de Ellen White, em que ela vê o inimigo. Ele está com uma mão no queixo, né, apoiado ali no no joelho, ali na perna, e ela fala que as suas carnes, né, a pele dele, né, está flácida. Então, mostrando realmente que os anos também passam para estes anjos. Como eu disse, diferente da nossa esfera aqui de seres humanos, para eles passa, mas assim, com uma capacidade extremamente superior. Lá no céu, nós entenderemos por que Deus criou os anjos com esta capacidade e nós não, e também entenderemos por que Deus não retirou o poder deles. Nós não temos essa resposta. Não sabemos porque Deus não os limitou. Não, já que vocês agora foram expulsos, vocês não vão poder usar nenhuma habilidade, enfim. Deus não tirou nenhuma das habilidades que eles têm, ou talvez tenha tirado e nós também não temos conhecimento, não está escrito. Então, eu não acho até legal a gente conjecturar em cima daquilo que não está escrito. Não sabemos se Deus retirou alguma coisa, diz, olha, você não vai poder fazer mais isso. Nós não sabemos. Sabemos como eles atuam em parte. Né? Em parte, nós sabemos pelas atividades do mal em nosso mundo, mas, de fato, nós não temos uma resposta assim concreta para esta pergunta. Eu espero ter ajudado, não respondendo satisfatoriamente, mas espero ter ajudado com pelo menos essa conversa aí acerca dos anjos. Esse é um assunto muito interessante. Eu quero, quando chegar no céu, conversar bastante com o meu anjo da guarda também, além de conversar com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero bater um papo com o meu anjo da guarda e tirar um monte de dúvidas com ele. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.